Boa noite. Uma mulher morreu durante um acidente na manhã de hoje no bairro São José, na zona leste de Manaus. Ela foi esmagada por um carro que foi arrastado por uma caçamba desgovernada que desceu ladeira abaixo. A perícia agora vai avaliar se o veículo que estava estacionado perdeu os freios ou se eles não foram acionados corretamente. 2 pessoas também ficaram feridas. Debaixo do carro está o corpo de Priscila Soriano. Ela e o marido, o policial militar Eric Sena Colares, estavam próximos à moto da família e se preparavam para sair quando essa caçamba desceu desgovernada a ladeira, nessa rua, no bairro São José 3, por volta de 9h30 da manhã. Então o caminhão veio descendo desgovernado, o HB20 veio vindo arrastado pelo caminhão e pegou o casal que estava na moto. Né? Tinha um casal, o condutor pulou da moto, provavelmente ele pulou, mas só que a esposa dele que vinha atrás não conseguiu pular. Este vizinho do casal, que não quer ser identificado, conversava minutos antes com o militar. A gente conversou, eu entrei, logo em seguida eu escutei o impacto, corri para lá, ele estava machucado ali na sarjeta, na rua, caído, todo batido, e eu não vi ela, só depois que eu pude ver onde é que ela estava. Ele estava desacordado? Ele, no momento, sim. Depois ele retomou a consciência, mas não 100%. A caçamba, que seria de uma empresa de material de construção, estava carregada de tijolos. No momento do acidente, um funcionário não identificado estava na parte superior quando o veículo começou a descer. Testemunhas afirmaram que ele machucou a perna ao pular da caçamba e foi levado pelo dono do veículo para um hospital. Já Eric Sena foi trazido com vida pelo SAMU até o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar o corpo de Priscila Soriano das ferragens. O resgate só terminou por volta de 11h30 da manhã. Nós vamos utilizar um equipamento que a gente chama de almofada pneumática, tá? Que ela vai inflar e vai levantar o veículo, porque ela está presa embaixo das ferragens. Então, vai levantar esse veículo, nós possamos ter acesso, liberar o corpo dela. Depois que o corpo da vítima fatal foi retirado debaixo do carro, a perícia começou a fazer uma série de testes na caçamba para saber o que causou o acidente. E existem 2 hipóteses. A primeira é de que o freio realmente falhou. E a segunda, que talvez ele nem tenha sido acionado corretamente. O resultado não vai sair agora, mas a perícia vai fazer testes na caçamba para saber o que levou a ela ficar desgovernada nessa ladeira. Nenhum vizinho soube dizer se o casal tinha filhos. Pessoal, gente boa. Há um ano mais ou menos eles moram aí. O nosso relacionamento sempre foi bom. Sem problema nenhum atrito. Muito reservado, mas de boa convivência. O dono do material de construção não foi localizado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade multou o Centro Educacional Adalberto Vale em R$37 mil pelos danos causados com o rompimento da estação de tratamento de esgoto da unidade no último sábado. A força dos dejetos derrubou um muro e atingiu a área de lazer de um condomínio que fica ao lado. 12 pessoas ficaram feridas. A área está isolada, é que parte do muro corre risco de desabar. O mau cheiro toma conta do condomínio. Era bem na hora do almoço, no último sábado. A imagem dessa câmera de segurança, próxima à churrasqueira, mostra os moradores conversando. Até que, de repente, são surpreendidos pela queda do muro e uma enxurrada de dejetos. Por pouco, os moradores não ficaram seriamente feridos. Não é diretamente o que sai do banheiro, já estava em processo de tratamento essa água, ela não estava 100% limpa, mas já estava em processo de tratamento, na estação de tratamento. Nesta segunda-feira, peritos da Polícia Civil estiveram no local para saber o que levou a estação de tratamento de esgoto desta escola particular no bairro Adrianópolis a estourar. Só agora é possível ter noção do que aconteceu. A tampa da estação de tratamento se rompeu. A forte correnteza derrubou o muro e chegou neste ponto onde estamos. Mas a correnteza ultrapassou essa área e atingiu até a quadra de areia do condomínio, que ficou tomada por esta lama preta. Do alto é possível perceber a dimensão que a lama alcançou.
O síndico do condomínio não quis gravar com nossa equipe. Já o porta-voz do colégio lamentou o caso. A gente está esperando, na verdade, a perícia terminar o trabalho e aí logo que for dada a liberação por eles, que a gente tiver o ok, a gente começa a reparação da parte do condomínio, a questão da quadra e da churrasqueira e a questão do muro que faz a divisa também. A gente lamenta, mas a gente está tentando fazer isso da forma mais rápida possível. Funcionários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas também foram fiscalizar o local durante a manhã desta segunda-feira. O prédio da escola não sofreu nenhum dano em razão do rompimento do tanque de armazenamento da estação de tratamento de esgoto. O Tribunal de Justiça do Amazonas assinou hoje um termo de convênio com o Comando Militar da Amazônia para usar a internet, disponibilizada na rede de cabos de fibra ótica subfluvial que estão sendo instalados no estado, e assim melhorar a comunicação entre as comarcas do interior. O convênio foi assinado pelo governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, pelo presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jorge Lins, e pelo comandante militar da Amazônia, general Antônio Mioto. Com o documento, o Exército se prontifica a ceder internet para as comarcas do interior do estado, em troca de apoio para a finalização de mais uma etapa do projeto Amazônia Conectada. As comarcas do interior do Amazonas entram no futuro. Nós temos um problema muito grande de comunicação, isso é uma realidade que todos conhecem. A partir dos primeiros estudos desse projeto, nós teremos uma comunicação mais rápida, portanto o juiz poderá atuar de uma forma mais efetiva. É um marco para o Poder Judiciário local, porque tira também as comarcas, tira o jurisdicionado que está no interior do isolamento, permitindo com que a justiça seja mais célere e presente em todas essas unidades e com mais eficiência nas suas decisões. O projeto do Exército pretende levar cabeamento de fibra ótica por 7.800 quilômetros de Manaus até a região de fronteira no oeste do Amazonas. O valor total do projeto é de R$500 milhões e deve ficar pronto em 2017. Isso aqui não foi criado nenhuma ação orçamentária do governo para respaldar o projeto. Então, sempre foi buscado recursos de parceiros. E, na verdade, o tribunal hoje está contribuindo dessa forma, com a parcela aí do lançamento que faremos próximo, que será entre Manaus e Coari. Nós vamos comparecer com R$1,5 milhão de reais, né, para fazer frente a um projeto grandioso como esse. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje o suspeito pela morte de um vigilante. A vítima foi decapitada após uma discussão que teria sido motivada por causa de uma dívida de R$600. Vinícius Roberto de Lima Cossates foi preso na Barreira no momento em que retornava de Rio Preto da Eva, para onde havia fugido após cometer o crime, ocorrido em um terreno no Parque das Laranjeiras no dia 19 de junho. 3 dias antes, o suspeito, que já cumpria pena por roubo, havia ganhado liberdade provisória. A vítima, de 24 anos, foi morta com golpes de facão e depois decapitada. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o suspeito e o vigilante eram amigos e consumiram bebidas alcoólicas e drogas horas antes do crime, que foi motivado por um desentendimento entre os dois por conta de uma dívida de R$600 que a vítima tinha com o suspeito. Agora, Vinícius vai responder por homicídio qualificado e será encaminhado à cadeia pública. 5 dos 9 acusados de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar Afonso Camacho Dias foram condenados pela Justiça do Amazonas. O crime, que ocorreu no dia 17 de julho do ano passado, motivou uma série de mortes em um dos finais de semana mais violentos de Manaus. Foram condenados os réus Marcelo Augusto de Freitas Cabral Santos, Fabrícia Alves da Costa, Sérgio Silva de Sales, Rogério Santos Nogueira e Alexandro da Silva de Castro. No total, as penas somadas ultrapassam 100 anos. Nos outros 4 envolvidos, 2 foram absolvidos e 2 morreram no decorrer do processo. Aos réus condenados foi negado o direito de recorrer da sentença em liberdade. Vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, o sargento da PM Afonso Camacho Dias foi morto no dia 17 de junho do ano
passado no estacionamento de uma agência bancária no bairro Educandos, logo após sacar uma quantia de quase R$60 mil. As investigações apontaram que uma quadrilha obteve informações de que o PM efetuava saques em dinheiro no banco para um empresário de forma rotineira. Após o crime, pelo menos 34 homicídios foram registrados em Manaus em um único fim de semana. A série de mortes teria sido uma resposta à morte do sargento Camacho e foi investigada por uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que apontou a existência de um grupo de extermínio dentro da Polícia Militar. Dos 15 policiais militares identificados, 11 continuam presos, além de 3 civis. Nesta terça-feira, os réus desse processo começam a ser ouvidos pelo juiz Mauro Antonir. A Olimpíada Rio 2016 se aproxima e o mais recente ataque terrorista na França aumentou a preocupação das autoridades aqui no Brasil, apesar do país não ter histórico de ataques como os registrados em outros países da Europa. Mesmo assim, a preparação das forças de segurança é uma necessidade e tem sido reforçada. Sendo Manaus uma das sedes do torneio de futebol, no Amazonas, a principal preocupação é a vulnerabilidade das fronteiras. O Brasil não tem histórico de atentados terroristas, mas com a proximidade dos Jogos Olímpicos, as autoridades em segurança do país começaram a ficar em alerta. Em abril deste ano, a Agência Brasileira de Inteligência confirmou que o país foi alvo de ameaças por meio da internet. Em uma conta no Twitter, um membro do Estado Islâmico cita o Brasil em 3 postagens. As mensagens, escritas em francês, seriam de Maxime Elchard e foram postadas em novembro do ano passado, logo após os atentados na França. Uma delas diz que o Brasil seria o próximo alvo. Em Manaus, sede de 6 partidas do torneio de futebol da Olimpíada Rio 2016, a preocupação já começa a movimentar as forças de segurança. O momento mundial hoje é muito delicado no que toca aí, no tocante ao terrorismo, ameaças terroristas, mas eu posso dizer que o Brasil, para esse evento, está se preparando para enfrentar todos os tipos de problema. Estamos atentos, estamos acompanhando, intensificando as ações de controle, sim. A simulação de ataques terroristas também faz parte do treinamento dos militares das Forças Armadas em ações integradas com as polícias federal, civil e também a polícia militar. Para o secretário de Segurança do Estado, uma das maiores preocupações é a fragilidade nas fronteiras. Toda a fronteira com o maior produtor de cocaína do mundo é no estado do Amazonas. São quilômetros e quilômetros de fronteira sem nenhum ponto da presença do Estado. E não é só o estado do Amazonas, a União também não está lá. Nós temos os postos do Exército nas principais entradas, Piranga, Bittencourt, enfim, que são assim, heróicos no seu trabalho, só estão eles lá, mas não são suficientes. E além da ligação fluvial com países como Colômbia e Peru, ainda tem a ligação terrestre com a Venezuela. Temos que realmente intensificar o nosso patrulhamento nas rodovias federais. Por exemplo, a Venezuela está numa situação complicada, perdeu os seus mecanismos de controle de entrada e saída de armamento, entrada e saída de pessoas que eventualmente queiram entrar no Brasil pela Venezuela, e nós somos o país, a cidade, Manaus é a cidade sede de Jogos Olímpicos mais próxima desse centro conturbado que é o nosso país vizinho agora. É uma rota que transitam várias pessoas, mercadorias, mas haverá uma intensificação dos controles também, tanto no campo da inteligência, da troca de informações, quanto das ações propriamente ditas, né? Além da preocupação com a fragilidade nas fronteiras, outro fator que aumenta a precaução das autoridades com relação ao terrorismo é a presença de uma delegação norte-americana aqui em Manaus. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, tricampeã olímpica, vai disputar uma partida no dia 9 de agosto na Arena da Amazônia, no mesmo dia em que entram em campo as meninas do Brasil com Marta e companhia. Em Manaus, o Exército já montou um grupo de monitoramento de segurança e também tem apoiado a Agência Brasileira de Inteligência no enfrentamento a ameaças terroristas. Eu creio que todas as agências envolvidas
nas ações de segurança e inteligência, reforçaram seus planos aí após a definição dos jogos pelas cidades sede. No nosso caso, eu posso dizer que houve um reforço do plano. Mais gente, mais estrutura, a partir da definição das delegações que atuariam aqui em Manaus. No caso dos Estados Unidos. Principalmente dos Estados Unidos. Houve um reforço, um redimensionamento da estrutura necessária para garantir a segurança do evento. Todas as agências envolvidas fizeram o mesmo redimensionamento, exatamente para dar a resposta necessária ao problema, à situação enfrentada. O enfrentamento ao terrorismo ela tem a vertente da defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Está associado ao enfrentamento ao terrorismo. Então eu tenho comigo uma equipe multidisciplinar que tem toda essa capacidade. Então, caso ocorra um evento onde se tenha uma proliferação de material químico ou radiológico, a gente tem condições de dar uma resposta. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em outras cidades do interior. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Lábrea, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Parintins, a previsão também é de muitas nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Desde a semana passada, auditores da Receita Federal estão com as atividades paralisadas em todo o país. No Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado estima que a greve deve gerar prejuízos já nos próximos dias. Caso as mercadorias e insumos continuem retidos, o prejuízo diário pode ser de 233 milhões de dólares. No Distrito Federal e em 25 estados, incluindo o Amazonas, os serviços alfandegados estão suspensos por tempo indeterminado. Nesses locais, os auditores fiscais da Receita Federal também reduziram o ritmo de atendimento. A categoria pede reposição salarial de 5,5% a cada ano até 2019. Olha, nós temos a questão da revisão do regimento interno, da redistribuição de competências, que é muito importante para o cargo, Olha, o acordo foi assinado em março deste ano, então nós já temos aí uns 3 a 4 meses esperando este envio, No Amazonas, a paralisação já causa transtornos nos principais portos e também no setor de cargas do aeroporto de Manaus. Em todo o estado, 260 auditores fiscais da Receita estão de braços cruzados há uma semana. Resultado, quase 300 contêineres deixam de ser fiscalizados e liberados por dia. O impacto da paralisação dos auditores fiscais da Receita pode ser muito maior do que se imagina. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas estima em número o risco de prejuízo. Caso as mercadorias e insumos continuem retidos, os prejuízos diários podem chegar a 233 milhões de dólares. Esse material vai fazer falta às indústrias, já nós devemos ter linha de produção parando nos próximos dias por falta desses insumos. Se esse movimento perdurar por mais 1 ou 2 semanas, certamente a atividade do polo industrial vai ser muito impactada, correndo o risco de uma paralisação completa, e assim também como o comércio. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal também pode afetar a arrecadação do Estado, que hoje recolhe 18% de ICMS. Com isso, o Amazonas pode deixar de recolher pouco mais de 41 milhões de reais em impostos por dia. Agora o esporte. Foram definidos neste domingo os campeões da primeira etapa da categoria adulto do circuito Band Salvari de vôlei de praia. No feminino, o título ficou com 2 atletas amazonenses e no masculino, o primeiro lugar foi conquistado por uma dupla estreante no circuito, mas que vem fazendo sucesso em competições nacionais.
Desde sexta-feira, as duplas travavam uma verdadeira batalha pelo título da primeira etapa adulto do circuito Band Salvari de vôlei de praia. Das 56 duplas inscritas, apenas 8 de cada categoria, masculino e feminino, disputaram as finais neste domingo. Mas antes, as semifinais foram disputadas ponto a ponto. Depois vieram as disputas da medalha de bronze. No feminino, Dani e Aline venceram Ellen e Bruna por 2-0. No masculino, André e Sander garantiram o terceiro lugar antes mesmo da partida ser concluída. Uma lesão no joelho obrigou Laureano e Gabriel a abandonar o jogo. E já era noite quando foram definidos os confrontos da grande final. Pela primeira vez, o título do feminino foi disputado por duas duplas amazonenses. Em quadra, Ana Zilda e Luciana contra Mônica e Juliana, veteranas no circuito, mas que formaram nova dupla. Apesar de não terem treinado juntas, as duas jogadoras mostraram muito entrosamento. Só que as adversárias também estavam em busca do título e a marcação foi acirrada. Ponto de um lado, defesa do outro, e foi assim a partida inteira. Até que a dupla formada recentemente consagrou a vitória. A gente já tinha uma parceria assim que foi, eu acho que 2013, 2014, e tá aí o resultado, deu tão certo, foi um jogo prazeroso de jogar. A Mônica é uma atleta super experiente, já me ajudou muito, e eu estava muito bem fisicamente e a gente se completou ali. Já somos vencedoras por chegarmos até aqui, né, numa grande final dessa, muito boa. Mas é isso aí, é corrigir. A torcida diz que é o terceiro jogador, né? Assim, muito satisfeita com o resultado, realmente tem que acertar algumas coisas. A Mônica e a Juliana são grandes atletas, né? Então, merecidíssimo, elas erraram menos e mereceram a vitória. E diferente das meninas, a final do masculino pela primeira vez não teve representante do Amazonas na busca pelo primeiro lugar. Os atuais campeões do circuito, David e Berna de Roraima, fizeram o duelo da noite contra os estreantes no campeonato, Léo Vieira, que veio do Distrito Federal, e Tocantins, cujo nome já diz a origem. As duplas, que também disputam o circuito nacional, mostraram muito profissionalismo em quadra. Com largadinhas e até futevôlei, os jogadores enlouqueciam a torcida. Mas a partida seguiu equilibrada até o início do segundo set. A partir daí, os estreantes dominaram as jogadas e garantiram o primeiro título do circuito. Esse torneio está sendo referência para o Brasil inteiro, né? Está sendo muito bem divulgado, o pessoal, e a gente, quando está jogando, a gente fica muito animado com muita gente. Tem bastante tempo que a gente não joga com tanta torcida, né? E além disso tudo, a galera de Manaus é muito receptiva. Foi um show, na verdade, né? Não só pra gente, não só a gente, como eles também jogaram muito bem. E assim, aquele tudo é brincadeira, né? Nem rivalidade, pra gente entrar num clima bom ali de torneio, pro público participar, entendeu? Então, assim, a gente quer parabenizar a organização do evento aí. A gente sabia que era um jogo difícil, mas pra gente foi uma experiência pra gente, porque a gente ainda não tinha jogado com eles, mas eles já tinham jogado com alguns parceiros contra a gente, né? E pra gente foi uma satisfação. Na segunda etapa do circuito Band Salvari, a presença de David e Perna. E foi assim, nesse clima de rivalidade e confiança, que os jogadores se despedem dessa etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia, prometendo trazer para as próximas etapas mais emoção ao torneio. Parabéns a todos. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.